E aí galera, hoje eu tô aqui para bater um papo de fintechs, soluções financeiras com o pessoal da Inco Investimentos e da Hype. Foi um bate-papo muito legal. Eu sou o César Esperandi, economista aqui do Economic, a tradução de economia. Esse bate-papo você confere depois da abertura. E aí galera, tá começando mais um Fora da Caixa. Na verdade agora é o podcast Fora da Caixa, que a gente traz sempre alguém especial para bater um papo. Hoje eu trouxe o Bruno Patrus, Leonardo Belisário, Júlio Almeida, os dois da Inco Investimentos, o Júlio da Hype, para bater um papo de fintechs, empreendedorismo e mais o que der na telha. Lembrando que agora a gente tá com o nosso grupo, a lista VIP Economic no Telegram, para quem quer receber o conteúdo antes. Então, se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, é só clicar lá na descrição que você vai fazer parte dessa lista e receber antes de todo mundo e bater um papo de economia. A gente tá no Instagram, YouTube, Blogwall, podcasts no Spotify, LinkedIn, onde mais você quiser consumir. Pessoal, obrigado por ter aceitado aí bater esse papo. Rapidamente, eu vou fazer uma apresentação e vocês me corrigem. A Inco Investimentos é uma crowdfunding de investimentos e a Hype, ela oferece serviços de assinatura, e o que as duas têm em comum, eu que sou leigo, estou de fora das empresas, as duas empresas são fintechs e as duas são incubadas pelo OP, a iniciativa do C6 Bank, que dá uma acelerada aí nos empreendimentos, nas empreitadas de vocês. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado, César, por ter nos convidado a participar do Economic, né? Estou aqui com o Léo, nós dois somos sócios da Inco. Nós somos uma plataforma de crowdfunding, a gente tem uma pegada de crédito. Então a gente fala que a gente faz credit crowdfunding, né? A gente oferta na Inco títulos de crédito estruturados para projetos da economia real. Então basicamente o que a gente faz, a gente conecta investidores que estão em busca de altas rentabilidades, com transparência e propósito, conectando esses investidores a projetos de verdade, empreendedores que estão buscando uma ferramenta para financiar seus projetos. E a gente está aqui no OP, né, Léo? A gente passou pelo programa aí, entramos em outubro, agora de 2019, e já tem quase um mês que estamos sendo acelerados aí pelo OP, tá sendo bem bacana. Tá dando resultado? Tá sendo legal? Tá sendo bem legal. A gente está revendo nosso modelo de negócio, tem sido muito enriquecedor. Então, quando o Bruno fala aí de transparência e propósito, nas nossas ofertas a gente trabalha muito a proximidade do investidor com o investimento. Então a questão de ter um investimento no banco, que você não vê o que aquele investimento está gerando, na Inco o investidor ele tem uma proximidade com o projeto, que é um projeto de economia real. Então seja a construção de um prédio na cidade do investidor, ele pode passar lá, ver o prédio, e a gente além disso oferta relatórios mensais em que o investidor pode acompanhar o avanço da obra e a geração de emprego e onde o dinheiro dele está impactando. Vocês estão presentes só no setor imobiliário? Não, a gente começou, no início da Inco, no ano passado, a gente começou somente com o setor imobiliário e a gente viu que tinham outros setores também que eram necessitados de capital e a gente abriu para a economia real como um todo. Então hoje a gente já operou com mercado imobiliário, rent-a-car, então a gente fala de frotas de veículos, infraestrutura, construção de ponte, por exemplo, e telecomunicações, cable, cabeamento. Então a gente fala sempre de mercado base de economia real, são mercados que têm projetos bem estruturados, em que o investidor vai poder investir por meio de um título de dívida, e ele funciona como se fosse uma renda fixa. Então o investidor ele pode ter um bônus de performance, mas são bônus já com faixas determinadas que criam uma variabilidade ali que não é oscilante. É uma coisa que já está muito... As regras são simples e já estão bem claras para o investidor nesse momento. Então são sempre projetos de economia real com algum lastro que a gente tenta criar alguma forma de garantia. Então, por exemplo, no caso da infraestrutura das pontes, a gente fez um modelo como se fosse um leasing para compra de máquinas. Então essa é a nossa proposta de valor, é conectar o investidor a investimentos que antes não seriam acessíveis para ele. Então, essa que é a transformação que a gente está buscando. A gente está aqui no OP também, estamos junto com o pessoal da Hype, fomos selecionados junto com eles e o Júlio está aí com a gente também nesse bate-papo. Se o Júlio quisesse buscar uma captação de dinheiro com
a Inco, seria possível ou ainda não? Como o Bruno falou, né, hoje a gente opera em mercados de economia real e a gente busca ter um lastro. Então, hoje ainda não é possível. A gente não faz esse tipo de oferta para fazer um financiamento para uma outra startup ou alguma empresa que está bem no início, né? A gente busca já ter algum lastro real, seja prédio, seja veículo, seja máquina, enfim, algo que esteja fisicamente ali, né? Então, nesse momento não seria possível, mas a gente tem estudado alternativas para também ser uma fonte de financiamento para empresas que precisam de capital e que não têm lastro. Como o Léo falou, o grande diferencial é que o modelo de dívida, que é o que a gente faz, que são títulos de dívida bem estruturados, ele fica mais complexo quando a gente está falando de startups. Então, no caso da Hype, ela se financiar por meio de um título de dívida não seria a melhor forma dela se financiar, e sim, quem sabe, envolvendo cotas da empresa, que seria um modelo de investimento societário. Hoje na Inco a gente ainda não faz, e aí a ideia que o Léo está falando é, no futuro, a gente abrir um braço, quem sabe, a gente também ofertar startups, é possível. Legal. Júlio, eu imagino que vocês possivelmente já tenham passado por uma etapa de captação, se não passaram, capital dos sócios ou qualquer coisa assim. Conta um pouquinho dessa trajetória de vocês e o que a Hype faz exatamente. Obrigado, César, também pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. A Hype é um aplicativo de gestão de planos e assinaturas para profissionais liberais e autônomos. Então, qualquer profissional que queira vender qualquer tipo de assinatura, a Hype é a plataforma que permite ele fazer isso. É interessante que a gente não fez nenhuma rodada de investimento, apenas dinheiro dos sócios. E aí a gente está nessa fase de começar a nossa primeira rodada. Então, a gente está justamente aprendendo a lidar com esse mundo de investimento, com esse ecossistema, como é que se lida, quais são as regras do jogo. Inclusive, o pessoal da Inco ajuda muito a gente tem uma experiência vasta nessa parte de investimento de modo geral. Então, a gente pega muita mentoria com eles também. A gente está justamente nessa fase. Nosso modelo de negócio, a gente acredita que chegou no momento em que a gente tem que receber nosso primeiro aporte. Em troca de equity, a gente está trocando equity por dinheiro, por um primeiro investimento, e está sendo bastante interessante porque está na mesma turma com a Inco, a gente está também aprendendo sobre isso e construindo isso juntos. Pô, que legal. E qual que é o principal cliente de vocês? Hoje a gente atende principalmente personal trainers. A gente tem vários outros clientes, mas hoje o nosso principal foco é personal trainer, onde a gente acha que tem maior nível de recorrência e com uma dor mais acentuada. A gente atende advogado, que tem recorrência, a gente atende massoterapeuta, a gente já atendeu fisioterapeuta, a gente já veio diarista também atrás da gente conversar, porque também tem recorrência. Então, psicólogo também já veio atrás da nossa plataforma, mas hoje o nosso foco é personal trainer. E no final das contas, vocês atendem a dor de um cliente que, por sua vez, vai atender melhor o seu cliente, é isso? Exatamente. Imagina que esses profissionais, eles entregam muito o serviço dele vários meses para o mesmo cliente. Então, se ele já entrega esse serviço, ele tem que receber todo mês algum valor por serviço que ele prestou. Então, a gente faz justamente essa intermediação. Então, a gente faz lembrança e cobrança desse cliente para esse cliente, no caso, para o seu usuário. Então, imagina que o psicólogo, ele tem seu paciente. Ele não quer ficar lá todo mês cobrando do seu paciente. Então, ele coloca pra gente e a gente faz toda essa automatização dessa transação financeira. Então, a gente faz lembrança, cobrança. Como é que a gente faz isso? Através de bot, de chatbot. Então, a gente entra em contato com, por exemplo, com o paciente do psicólogo através de WhatsApp. A gente entra em contato com ele e lembra, você tem que pagar X valor, ou tem que pagar esse boleto, ou tem que fazer essa transferência. E aí a gente consegue reduzir para esse profissional problema de cobrança e problema de falta de recorrência. Ou seja, ele tem que receber todo dia 5, ele acaba recebendo dia 8, dia 10, porque o cliente acabou esquecendo ou não teve como pagar. Então, a gente resolve esse problema. E a principal fonte de receita de vocês é do seu primeiro cliente? O que eu quero dizer? Pegando o exemplo de um personal trainer, vocês cobram alguma mensalidade ou algo do tipo desse personal e nada do cliente do personal, é isso? Isso, exatamente. A nossa plataforma é assinatura, então o personal trainer paga uma assinatura pra gente e ele consegue ter ali um assistente virtual para ele lidar com os clientes dele referente à cobrança e lembrança de pagamento. Legal. E na Inco, qual que é a fonte de receita de vocês? Hoje a gente não cobra nada dos clientes, a Inco para investir é taxa zero. A nossa fonte de receita é toda do tomador por meio de um FII de sucesso na captação. Então, suponha uma construtora, ela coloca o edifício ali, a incorporação para captar dinheiro na plataforma, e assim que a captação é concluída e o montante é levantado, a gente fica com uma parte do dinheiro como um FII de sucesso ou apenas no sucesso, e o investidor tem a rentabilidade dele preservada, nenhuma taxa é cobrada dele.
Cara, muitas startups e várias famosas, enormes, de escala global, trabalham no vermelho. E as startups de vocês, como é que trabalham? Tá dando grana já? Bom, acho que a Inco é um caso à parte. A gente, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer muito com pouco. Então, a gente começou com o capital dos sócios e nunca mais teve entrada de dinheiro. Ou seja, o setor financeiro respeita ainda a máxima de que dá muito dinheiro. O setor financeiro, com muito trabalho, muito suor, esse funciona. Pode crer. A lógica por trás é realmente fazer um time que esteja totalmente... A gente conseguiu fazer um time que estava totalmente voltado para aquele negócio e conseguimos extrair muito resultado com isso. E acredito que a gente também teve um pouco de... o timing era muito bom também, a queda de juros nos ajudou muito. Então o produto foi ficando também cada vez mais atrativo e a gente foi conseguindo ter resultados de uma forma expressiva. Hoje a gente já captou 9 milhões, estamos completando 1 ano de operação hoje, inclusive. Então são 15 captações concluídas, temos mais de 1.600 clientes. Então são resultados expressivos que a gente conseguiu fazer com muito pouco e muito trabalho, muito pouco em termos de recursos, mas muito comprometimento e muito trabalho e muito envolvimento. Então por isso que a gente conseguiu esse resultado, eu acredito. E eu acredito que essa mentalidade vai seguir daqui para frente para sempre. É uma coisa que está muito enraizada na gente. A gente fala que a gente é mineirinho. Então, mineirinho faz muito com pouco. Fala pouco, faz muito. É uma coisa que a gente leva muito no nosso dia a dia. E a Inco é de Minas Gerais? Sim, nós somos de Belo Horizonte. Porra, que legal. Tá surgindo muita iniciativa de fintech, principalmente vinda de BH, de Porto Alegre também, tem alguns polos vindo daí, né? Aliás, 1 ano de empresa, parabéns e parabéns pelos bons resultados aí. Obrigado, é isso aí. E a Hype, tá trabalhando no azul ou no vermelho? Essa pergunta não é complicada. A gente está no vermelho, se for considerar na ponta do papel, está no vermelho, mas a gente tem uma operação bem enxuta, né? São 3 sócios mais uma pessoa que está ajudando a gente, uma pessoa voluntária. Então é uma operação bem enxuta, mas a gente desenhou nosso modelo justamente para entrar no verde o mais rápido possível. Então a gente já trabalha no processo de validação do produto. Então hoje eu me preocupo muito mais em encontrar o produto market fit da gente do que de fato já vendo qual é a forma que eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Com esse produto. Então a gente ganha um processo de cobrando mensalidade, mas a gente ainda está testando se é a melhor forma. Então a gente considera que o estágio da Hype é um estágio muito científico ainda. A gente está aprendendo muito ainda sobre o nosso produto, aprendendo qual é a melhor forma de comunicar, qual é a melhor forma de entregar, qual é o canal de distribuição mais acessível. E aí a gente já tem uma projeção que a gente sabe que se a gente movimentar todo o dinheiro que essa galera que tem recorrência movimenta, a gente vai ter N formas de ganhar dinheiro com essa grana movimentada. Então pode ser tanto na entrada do dinheiro, quanto na saída, quanto na valorização do dinheiro durante a carteira, tanto na nossa carteira digital. Então a gente vê que tem várias possibilidades. O interessante na gente hoje é descobrir qual é a melhor forma de atrair esse dinheiro para a nossa plataforma, desse profissional ver valor em colocar seu cliente e transacionar pela gente. Ou seja, vocês são além de ser uma empresa que faz a ajuda na gestão financeira do profissional autônomo, vocês também são uma carteira digital. Sim, ele recebe dinheiro no nosso aplicativo e ele transfere para o seu banco. Então, esse dinheiro cai no nosso aplicativo. A gente trabalha desse formato para acreditar que fica mais fácil e acessível. Então, a gente traz o dinheiro para o nosso aplicativo. A gente, em nenhum momento também a gente transaciona esse dinheiro para a gente. A gente usa split, então split de pagamento mesmo. Então o dinheiro ele vai direto para o seu usuário, não passa na conta da Hype, mas fica na carteira ali online da Hype e aí daquele usuário específico, por exemplo, do personal trainer. Então, nosso principal objetivo qual é? Fazer com que a gente tenha um produto em que todos esses usuários, personagens, psicólogos sintam vontade de colocar seu cliente ali e aí a gente faz essas transações. Então a gente ainda está aprendendo muito, a gente está numa fase de teste, então pra gente tudo bem tá nesse momento, e para a gente conseguir isso da melhor forma possível ter um time enxuto, uma operação tranquila e fazer muito teste. Então hoje o que lidera o nosso projeto é mais testes, entendeu? Uma coisa que vale, igual o Júlio tá falando, eu acho que tem muito valor, é essa mentalidade. Eu acho que hoje que as pessoas têm um pouco de pé atrás com a questão do vermelho na startup, é a questão do sempre ser startup. Então continuar no vermelho por muitos anos. Mas obviamente que nesse início, nesse momento de validação, isso é um processo totalmente natural. Então, esse encontro do melhor produto é uma coisa que a gente ainda faz também, que é dar um passo atrás e tentar estudar qual é o valor que o nosso produto está sendo ofertado, e é uma coisa que é de extrema valia, assim, vale salientar isso, que o que eles estão fazendo hoje
é um processo super natural, importante para eles terem uma maturidade de produto daqui a pouco e com certeza vão ter resultados incríveis. A equipe deles é uma equipe fantástica, os caras têm a capacidade de arrumar voluntário, cara. É mesmo? Sempre tem, eles são paraenses, né? Falando aí, sempre tem alguém, eles são carismáticos demais, sempre tem alguém ajudando, isso é impressionante, né, Ju? E aqui no OP do C6, o C6 Bank, que é uma espécie de uma incubadora ou algo do tipo, aceleradora, vocês trabalham meio juntos, né? Uma empresa que está sendo incubada, se é que é essa a melhor definição para quem está aqui dentro, está muito próxima das demais, né? Dá para trocar experiência aqui dentro? Assim, eu acho que a gente, incubada é uma boa expressão, mas talvez a gente falaria acelerada. Eu acho que a gente está na fase de aceleração, né? Cara, a gente troca muita experiência, né? A gente troca experiência com a Hype, a gente tem outras startups aqui junto com a gente, são 6 no total. E a gente tem toda essa estrutura do C6 e do OP, uma equipe fantástica nos ajudando e nos ajudando a justamente amadurecer, né? A gente está amadurecendo em todos os níveis possíveis, até processo, produto, marketing, tecnologia. Então a evolução aqui tem sido constante. Eu acho interessante destacar que eu vejo 2 grandes ganhos quando você participa de um programa de aceleração. O primeiro é a chancela, por exemplo, do OP através do C6 Bank. Então, essa chancela, essa confiança que eles passam pra gente, faz com que a gente olhe para o nosso modelo de negócio com muito mais potencial. E o segundo grande ponto é justamente essa troca com as startups laterais, assim, sabe? Tu sempre vai precisar de recursos que tu não tem na tua startup. Então, se tu conseguir encontrar esse recurso na startup que está do lado, é a melhor coisa possível. Então, um exemplo é a gente, por exemplo. A gente não tinha muita experiência com investimentos. A gente troca com a galera da Inco, que tem experiência em investimento. E aí, essa troca lateral é a principal, porque é a mais rica e vamos dizer que você não paga nada por ela. Você só tem pessoas ali querendo te ajudar de fato. Eu gosto muito de participar de programas assim, e justamente por causa disso. São as 2 forças que eu vejo. Você fazer o network e trocar com pessoas que têm habilidades diferentes, além de ter uma chancela, uma confiança de uma instituição contigo. Porra, legal. Bom, esses são os pontos que uma aceleradora desse tipo pode oferecer. E os desafios que vocês enfrentaram até agora? Começando aí pela... Nossa, a gente tem um desafio de não sermos de São Paulo. Então, é o primeiro grande desafio. A gente é uma startup de Belém, a gente é uma startup do Norte. O ecossistema em startups no Norte ele não é muito favorecido, ele não é muito grande, quase que não existe. Então, primeiro desafio imagina, trazer a gente, os 3 sócios, largarem as coisas lá em Belém, virem para cá, para São Paulo, para desenvolver a startup no ecossistema em São Paulo, por acreditar no nosso potencial, no potencial da ideia e acreditar que aqui era o lugar que a gente ia conseguir fazer acontecer. Então, o primeiro desafio é estar longe da nossa família, estar longe da nossa cultura ali, da nossa cidade, e estar vivendo uma outra realidade aqui. Aí pra gente o segundo desafio vem. A gente precisa conhecer as pessoas de São Paulo. Afinal, só conheço gente de Belém. Então tem que chegar aqui e se conectar ao network daqui. Então, pra nossa startup foi esses desafios e operacionalizar aqui. Belém é uma cultura de consumo. Aqui já vai ser uma cultura mais tranquila de consumo, a gente costuma dizer. No final das contas, vocês, sendo uma fintech, não sou exatamente dessa área, vocês acabam atingindo o Brasil inteiro e talvez até mais do que isso, né? Tem essa diferença de lidar com clientes de regiões geográficas diferentes? Tem. Eu posso falar mais por Belém. Belém, como o ecossistema não é tão evoluído de startup, lá os produtos, qualquer tipo de produto de startup grande que tu imagine, ele já chega pronto, ou seja, já foi testado. Em São Paulo, eu vejo que a gente tem mais usuários que topam testar coisas que não estão ainda em pré-pronto, sabe? Ainda não estão 100% pronto. Lá em Belém, a gente tem um usuário mais exigente. Entendi. Afinal, todas as startups que chegaram na mão dele chegaram com produtos impecáveis, redondos. Porque essas startups testaram provavelmente no ecossistema aqui em São Paulo, testaram com usuários aqui em São Paulo, não sei. Então a gente sente muito isso, que aqui a galera é muito mais aberta ao teste do que Belém. Então eu te falo pro ecossistema em Belém. Agora, por outro lado, a gente tem interesse em desenvolver nossa startup em São Paulo, mas manter um polo tecnológico em Belém. Então, a gente acredita muito nessa questão de trazer de volta para Belém todos os aprendizados que a gente está tendo aqui. Não adianta a gente sair de Belém e deixar o ecossistema do jeito que está. De alguma forma, a gente tem que voltar também e ajudar o ecossistema a evoluir. Então, lá tem várias startups, tem profissionais incríveis que não conseguem desenvolver muito por causa do ecossistema que ainda não é tão evoluído. E na Inco, vocês estavam falando de tentar trazer garantias pro cliente que vai investir. Que garantias são essas no final da conta? Porque eu vejo muitas fintechs de investimentos, crowdfunding de investimentos, que elas são, no final das contas, uma avaliadora de risco.
A Inco tenta ser algo além disso? Que outras garantias o cliente investidor consegue encontrar aí com a Inco? Bom, acho que, como você falou, as fintechs são muito avaliadores de risco. Uhum. A gente também opera dessa forma, então acho que o primeiro passo da Inco foi como fazer uma análise de crédito bem feita, né? E aí a gente trabalha com uma análise de crédito similar à de um banco, tá? E a gente tem um diferencial que a gente chama de crédito comportamental. Então a gente envolve o tomador, a gente personifica o projeto. Então o empreendedor que está lá captando recurso, a gente envolve ele, personifica a pessoa dele e envolve o networking dele. Então ele se compromete perante as pessoas que ele conhece, né? Então num eventual ponto de caráter, né, a gente já blinda de certa forma nesse quesito, né? Ele está se comprometendo socialmente perante os amigos dele. Se ele der um default, vir a não pagar o empréstimo que ele está pegando com os investidores da Inco, ele está comprometido no ciclo social dele também. Então isso é uma ferramenta de mitigar risco que a gente utiliza. Em termos de garantia, a gente sempre tem algum bem físico, que era o que a gente estava falando, algum lastro. Por exemplo, no caso imobiliário a gente faz com a SPE, com patrimônio de afetação, com o imóvel dentro da SPE. E a gente tem estudado outras formas também de agregar. Então, alienação fiduciária, a gente já utiliza também aval do sócio. Então a gente faz muita metrificação de quanto que o sócio tem perante quanto ele está captando. O projeto é um projeto grande e a gente é importante ressaltar que a gente só atua na exposição de caixa. Então a gente não atua financiando o projeto inteiro. Isso já tem uma redução de risco e a gente atua numa parte do projeto, num momento específico em que o projeto vai gerar muito mais de receita para pagar o nosso investimento. Sim. Hoje a questão é o seguinte, eu acredito que é um mercado ainda em amadurecimento, acredito que a gente saiu bem nesse quesito, bem amadurecido, muito pelo perfil da equipe. A gente tem uma equipe voltada a crédito, então é uma análise que ela não é só de business, vamos falar, é uma simples análise de negócio. Então não é uma análise se o negócio é bom ou ruim, se o negócio já vendeu ou não, e sim uma análise profunda de crédito pautada em critérios de crédito. Isso eu acho que faz toda a diferença. A gente já desaprovou projetos que batiam situação técnica, batiam situação jurídica e em algum ponto de crédito era sensível. Eu acredito que o mercado ainda não faz isso. Então, dito isso, eu acho que isso é uma grande diferença. A gente já oferta rentabilidades já apropriadas para isso. O título já é claro, aquilo não é atrelado a alguma rentabilidade de projeção, que aí é uma análise de negócio, né? Então, fazendo análise de crédito, a gente tem que ter um rating teórico e a gente teria que ter uma precificação desse crédito. Então, isso já está claro na plataforma. As garantias, como o Léo falou, hoje a gente faz aval pessoa física, então toda uma análise dessa pessoa física, do patrimônio dela. E a gente sempre busca colocar alguma forma de garantia que deixe ainda a operação possível. Porque existe um equilíbrio entre aquilo que faz a operação ficar de pé de forma segura, né? Então, poderíamos fazer uma alienação fiduciária, obviamente, mas até que ponto isso deixa a operação de pé. Então, as ferramentas de garantia são diversas e são analisadas caso a caso para cada operação ficar de pé no preço e no rating que ela faça sentido, entendeu? Então, uma operação de uma construtora que já tem anos de experiência, que está com patrimônio de afetação, saúde de crédito da empresa é boa, o sócio está dando aval, pessoa física com um patrimônio legal, ou seja, existe um colateral fora projeto avalizando aquele negócio, e aí a gente vai fazer aquela análise falando assim, a operação está de pé, o risco está mitigado, a garantia está ali, e aí a gente coloca a operação para o investidor investir. É assim que é a nossa análise. E a grande questão é a seguinte, César, no final a gente pergunta para nós mesmos se a gente investiria. Não um ticket mínimo, um ticket 10 vezes maior que o mínimo, a gente investiria nós mesmos nesse ticket. E se a resposta é sim, é unânime no comitê, aí sim o projeto vai para a produção. Mais ou menos, esse é uma das perguntas que vocês se fazem na hora de selecionar um... A pergunta final é essa, e eu acredito que a gente hoje consegue fazer isso, porque hoje a Inco, como plataforma, eu acho que
provavelmente a gente é a única do mercado que faz isso, a gente é investidor em 100% dos projetos ofertados. Então a gente recebe o nosso FII de estruturação de sucesso e a gente pega um percentual considerável desse FII, aproximadamente 1/3 da nossa remuneração, e reinveste no projeto. Então a gente é investidor junto com o investidor em todas as ofertas que a gente coloca na plataforma. E aí a gente entende que a gente está junto com o investidor, um alinhamento de interesses mais sólido, né? De verdade, a gente está dando esse commit. Que legal. Skin in the game, né? Faz parte. E, aliás, é necessário, né? Dar uma credibilidade maior para pro cliente, qualquer que seja. Agora, eu queria saber, de maneira muito objetiva, pros clientes que cada uma das empresas tem, tanto para Hype quanto para Inco. Quanto custa, quanto esperar de retorno, seja para o cliente investidor, seja para o cliente que quer captar, quanto custa para cada um? Bom, custar é uma palavra traiçoeira, não custa nada, né? O investidor vai estar investindo de fato, então o dinheiro dele não é um pagamento, né? É um investimento. Você consegue investir na Inco a partir de R$1.000. Esperar que taxa de retorno, mais ou menos? Hoje a gente tem uma taxa média na plataforma aí na casa dos 13,5% ao ano, que hoje é 250% CDI performance. Então são performances boas e performances reais, performances lastreadas. O sentido do negócio está todo nos projetos ofertados. Então, faz sentido ser tão alto? Faz sentido ser tão alto. Cabe no bolso do empreendedor? Cabe no bolso. Se é uma taxa que faz sentido, a gente está num ponto de equilíbrio, o empreendedor bom, né? Porque empreendedor ruim pode até remunerar mais. E é muito importante o investidor entender isso. A gente poderia ofertar títulos de rentabilidade de 25%, 30% ao ano, né? Mas aí a gente está falando de ratings de crédito mais complexos. E a gente entende que o investidor tem que entender isso. Então, a oferta nesse tipo de rentabilidade, né, Léo? Com taxa zero, então custo, não tem custo. Ticket a partir de R$1.000, né? E para o cliente que quer captar, quanto custa para ele? A gente está falando aí, o cliente, como ele paga um FII de sucesso, ele paga isso no momento inicial e a gente alonga isso porque a gente, como eu falei, é investidor em todos os projetos. Então, parte desse FII a gente está recebendo só no final, junto com os investidores, ou mês a mês, caso seja uma captação de pagamentos mensais. Dito isso, o custo para o cliente de captar na Inco, a gente faz muito o pensamento de efetiva, né? Então, qual que será a taxa efetiva dele? Então, a gente hoje está trabalhando em taxas efetivas anuais, que isso aí vai variar. O prazo de retorno do projeto, quanto mais longo, mais dilui o custo para ele. Quanto mais curto, fica mais caro, mas a gente está falando aí de casa de 15% ao ano até 18% ao ano de taxa efetiva. Acho que o importante, assim, para a gente ressaltar que a máxima da Inco, quando a Inco nasceu, foi ser bom para todos. Então, a gente é ser bom para o investidor e ser bom para o empreendedor. Então, quando a gente está falando do empreendedor, e a gente, nesse caso, está competindo com outras fontes de financiamento, a gente está falando de taxa efetiva, quanto custa efetivamente para o empreendedor. Só que nesse ponto a gente tem alguns critérios que a gente entende que são os nossos diferenciais. Então, a gente é muito mais ágil do que um banco, a gente é mais personalizável e a gente é menos burocrático. Então, o empreendedor consegue formatar uma forma de pagamento com a gente em que o custo efetivo dele no final acaba ficando mais barato que o do banco. Além disso, ele tem um processo 100% leve. A nossa análise é feita em 5 dias úteis de aprovação e ao longo da captação ele tem que enviar apenas um relatório de Use of Proceeds, um relatório de acompanhamento, né? Então é muito tranquilo. A gente vê outras formas de financiamento em que o operacional, até mesmo o relacionamento com o investidor, ele é muito pesado. Na nossa plataforma isso é tudo feito por nós. Legal. Então é isso. Julião, e quanto custa para assinar o serviço de vocês? A gente tem preços que variam de R$19 até R$99 por mês. Mas a gente tem parte da plataforma que é possível usar também de graça. Basicamente a gente trabalha nessa linha. Inclusive, se alguém vier pela plataforma de vocês e tal, a gente vai ter preços especiais, pode ficar tranquilo. Olha aí, a gente que vai. legal. Eu já fiquei interessado em qual que é o pacote gratuito aí. Sim, a gente tem a gratuidade de até 5 clientes, é de graça a plataforma. Então, se tu botar até 5 alunos ou pacientes ou
sei lá, clientes de modo geral, até 5 é de graça a plataforma. O que é legal que dá pro cara testar, né? Isso, exatamente. Aí passou de 5, a gente vai numa categoria de mensalidade de R$19 até R$99 por mês. Varia conforme o número de clientes ou tem algum Isso. pacote que dá para ir agregando ali? Hoje está variando de acordo com o número de clientes, mas provavelmente a gente vai adicionar parceiros com serviços de terceiros, no caso, por exemplo, gestão de contratos. Então a gente vai adicionar plugar esses outros serviços de outras startups dentro do nosso app, que vai de acordo com a mensalidade que a pessoa está pagando também. Cara, muito legal o bate-papo. Eu quero lembrar vocês para compartilhar o conhecimento. Quem você acha que vai curtir esse bate-papo que a gente teve aqui sobre soluções financeiras, fintechs, manda para ele. Se você estiver assistindo esse conteúdo no YouTube, não esquece de se inscrever e clicar 2 vezes no sininho, que você vai ser notificado de todo vídeo novo que sair, além da nossa lista VIP Telegram, que você pode receber o conteúdo antes ainda dele ser publicado no YouTube. Galera, foi muito legal o bate-papo, gostei muito de dividir essa experiência aí com vocês, conhecer um pouquinho mais de soluções financeiras, desafios que as fintechs se enfrentam, que eu acho que deve ir muito além desse bate-papo que a gente teve aqui. Espero que vocês tenham curtido também, e se quiser deixar uma palavra final de onde encontrar o serviço de vocês, essa é a hora. Obrigado, César, pela conversa. Pode procurar a gente, nosso site www.hype, com 2 P's, tá? .com.br, pode procurar a gente no Instagram também, pode baixar nosso app, procurar, já estamos disponíveis para Android, então pode baixar e só entrar em contato conosco, que a gente vai ter preços especiais para a galera que vier do canal e que vier do podcast também. Eu queria agradecer a presença no programa para o César, obrigado aí mais uma vez. Vocês podem acessar a Inco no www.inco.vc, é isso mesmo, tá? A letra V de vaca, a letra C de casa. Pode achar a gente no Instagram no @InvistaInco e no Twitter também no Fala Inco. Eu queria também fazer um convite aqui para o César. Hoje nós estamos com a plataforma nova, ela tem uma seção de cursos. Você pode acessar esses cursos de forma gratuita, basta você fazer seu cadastro na plataforma, não tem que pagar nada. São cursos bacanas, por exemplo, sobre renda fixa, de assuntos diversos do mercado financeiro, para todos os tipos, todos os públicos. E fazer um convite para o César gravar um vídeo com a gente também na sessão de cursos. Top, tô dentro já. Agradecendo aí mais uma vez. Bom, eu fico muito feliz de vocês terem participado aqui comigo. Obrigado, César. Tamo junto, galera. O conhecimento é sempre uma saída e até a próxima.